Pessoal, vamos começar a reunião para a gente poder, depois a gente volta nesse assunto, tá? Diga. Isso corresponde a 34%. O que eu estou conversando aqui com as meninas é o seguinte, que, na verdade, esses números percentuais mostram muito mais, que significa que a pessoa precisa mais de cardiologia, então não está indo procurar, possivelmente. Agora, o que eu acho que a gente precisa fazer, lá na regulação, não sei, tem pessoal da saúde, mas eu acho que tem que investir mais nos agendamentos deste ano, e aí a gente vai atrás dos outros. Por quê? Se eles estão indo atrás de pagar para fazer o exame, então vamos fazer os exames desses que estão prioridades ou não, o que de 2018, 2017, porque os outros possivelmente ou já morreram ou já fizeram. Gente, na verdade, até onde eu sei, foi feito um mutirão pela regulação, pegou os encaminhamentos, ligou para os pacientes. Olha, fulano, tem aqui um encaminhamento seu para cardiologista. Você ainda precisa da consulta? Já é paciente do SEM? Dependendo da resposta, eles eram agendados. Isso foi feito pela regulação. Agora, muita gente não se consegue o contato. O paciente mudou de endereço, às vezes mudou do município, o telefone não existe mais. A pessoa que deixou endereço e telefone nem conhece o paciente. Então, isso é muito difícil da gente conseguir. Mas que foi feito esse mutirão pela regulação, foi feito para justamente tentar contemplar essas pessoas que estão aguardando há um certo tempo. Concordo com a dona Odete. Eu acho que precisaríamos, se a gente conseguisse, atender esses pacientes que foram a consulta foi pedida a menor tempo e tentar resgatar aqueles pacientes que estão aguardando mais tempo. Mas isso não é muito fácil de ser feito. Vamos lá, então, começar a reunião? Queria chamar aí o pessoal para ajudar aqui na mesa auxiliar, para controlar o tempo, ajudar A Ana está chegando, o Nunes já está presente. Pronto, secretária executiva do Conselho chegou. Então, vamos lá. A pauta de hoje, tá? Leitura das atas. O Sereste de Osasco pediu um espaço, mas até o presente momento não chegou. Uma contrapartida do rodeio, pedida pelo conselheiro Célio. A sala da regulação fechada na autarquia, pedido pelo senhor José Teixeira. O BS Valo Velho, pedido pelo senhor José Nunes. Lei do Conselho Municipal, pedido pelo senhor José Nunes. Aí a pauta da autarquia, falta de enfermeiros no município, falta de ginecologista na USF Botuverá, lista de aprovação no terceiro quadrimestre no SARG-SUS, pedida pelo conselheiro Célio. Aí temos alguns informes, o que eu já dei, tá? Que é a palestra na autarquia, e tem um convite também para ser passado para vocês da Semana de Enfermagem. Mas vamos começar a ata, então, lendo a leitura das atas, tá? A pauta. Ata da reunião do Conselho Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra, 17 de abril de 2018. Em 17 de abril de 2018, às 9 horas, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde no auditório da Câmara Municipal de Vereadores de Itapecerica da Serra, sítio ao Largo da Matriz, Nossa Senhora dos Prazeres, 147, Centro. A saber, José Teixeira, Abraão Ferreira, Célio Ribeiro, Gildeomar Fernandes, José Adão, Odete de Oliveira, Maurício Bianchi, Laura Vieira, José Carlos, Sebastião Ermelindo, Maria Amélia, Ana Maria Bondesan, Michele Salles, Flávio Augusto, Sônia Maria Laureano, Sônia Maria Gonçalves, Sérgio Roberto Santos, Zenilda Gonçalves,
Roberto Uchoa. Dr. Flávio inicia fazendo a leitura da pauta de hoje. Leitura das atas, manutenção do Salvador de Leone, agentes comunitários, comissão de finanças da autarquia. E os informes sobre direito a voto, lei complementar, 12 banners prontos, pendrive comprado, cronograma da comissão de finanças e capacitação do conselho. Dr. Flávio realiza a leitura da ata do dia 20 de março de 2018, que é aprovada com uma ressalva solicitada pelo conselheiro Célio, onde pede que seja acrescentada a sua fala sobre a questão do terreno do Putuverá, que o senhor prefeito, na ocasião citada, deu o seu ok para a tramitação no processo de compra e venda do terreno em questão. A seguir, realiza a leitura da ata do dia 23 de março, da prestação de contas, onde é solicitado pelo conselheiro Maurício a ressalva. A comissão solicitou que a autarquia forneça um cronograma com os prazos para a prestação de contas. Dando continuidade, é realizada a leitura da ata do dia 29 de março e nada é acrescentado. Dr. Flávio esclarece que toda a documentação referente a essa reunião já está disponível na sala do conselho. Realiza também a leitura da ata da comissão administrativa e nada é acrescentado. Encerra a leitura das atas, iniciando as pautas do dia. Manutenção da UBS Salvador de Leone, solicitada pelo conselheiro José Teixeira, que informa que dos 15 pontos apontados para manutenção na unidade, apenas 3 foram atendidos. E solicita a senhora Michele que dê uma posição sobre essa questão. A conselheira Odete acrescenta algumas informações, esclarece que visitas estão sendo realizadas pelos conselheiros nas diversas unidades e que um relatório está sendo feito e que, há 1 ano dos problemas levantados, quase nada foi solucionado. E apresenta aqui um relatório da UBS Salvador de Leone, que foi apresentado no ano passado, que contém, além das informações das necessidades, algumas fotos, e reafirma que até agora não foi atendido. E solicita esclarecimentos da senhora Michele e quais medidas serão tomadas sobre a questão. A mesma esclarece que, com relação ao relatório apresentado, não pode afirmar que 100% do relatório será apresentado, ou melhor, 100% do relatório apresentado será atendido ou não. Informa ainda que a arquiteta fez um levantamento e apresentou uma planilha do que será realizado nas unidades, e que esses serviços ficarão por conta do setor de obras. Quanto a algumas questões que são de responsabilidade da autarquia, será feito um levantamento e atendido à medida do possível, visto que a equipe de manutenção da autarquia conta apenas com 4 pessoas para atender todas as unidades. O conselheiro Célio questiona a senhora Michele que se essa reforma será com a verba de R$1 milhão, ela afirma que sim, e que essa verba já está disponível na conta da prefeitura, e em breve será passada para a autarquia de saúde. O conselheiro Célio questiona ainda sobre os itens que foram apontados para manutenção nas unidades, como consta em ofício apresentado pela autarquia, afirmando que, de acordo com esse documento, algumas necessidades não serão atendidas. Alguns presentes questionam a senhora Michele sobre a falta de alguns profissionais médicos, psicólogos, e ela dá os devidos esclarecimentos. E lembra que a contratação só poderá acontecer através de concurso público. A senhora Gisele aponta alguns problemas que têm ocorrido com relação ao atendimento realizado. Desculpa, gente, é Gislene. Aponta alguns problemas que têm ocorrido com relação ao atendimento realizado pelo Dr. Saped. Fala também de problemas ocorridos com relação às ambulâncias do SAMU, que, segundo ela, não conta nem com cinto de segurança, o que coloca em risco o profissional e o paciente. Próxima pauta é sobre os agentes comunitários de saúde, onde Ana Bondezan apresenta a falta de diversos itens para o bom trabalho dos profissionais, tais como uniforme, caneta e caderno, dentre outros. O conselheiro Célio pergunta se já há uma previsão para a realização de concurso.
A senhora Michele dá os esclarecimentos e cita a questão orçamentária. Fala também sobre a confecção dos uniformes, e a senhora Simone aponta que quais os problemas encontrados são falta de empresas com documentação necessária para atender o processo de licitação. Sobre os demais materiais, os mesmos devem ser solicitados pela direção da unidade, e então serão enviados kits. O conselheiro Gildemar aponta a questão das cadeiras quebradas na UBS Parque Paraíso, que, segundo a senhora Michele, já foram tomadas providências para a resolução do problema. Sobre a televisão, ela informa que não serão mais instaladas nas unidades, por serem chamariz de ladrões, que ainda acabam por danificar a unidade. E sobre a questão da doutora Regina, esclarece ainda que estão dentro do prazo estabelecido para voltarem a discutir sobre a questão. Sobre a pauta da Comissão de Finanças, o senhor Célio esclarece que foi feito um ofício pelo Conselho Gestor do Potuverá, solicitando esclarecimentos sobre as obras de reforma nas unidades. E a resposta consta o que será feito em cada unidade e o valor. Dr. Flávio realiza a leitura dos 2 ofícios recebidos, um sobre a construção da USF Potuverá, onde consta que o valor destinado para a construção é de R$ 512 mil. Dentre outras informações, esclarece que provavelmente essa deverá ser a contrapartida da Prefeitura. Apresenta também um ofício que fala das obras de reforma das unidades e quais serviços serão realizados, e informa que o documento está disponível na sala do Conselho. As pautas da autarquia. A enfermeira Alessandra, responsável pela educação permanente da autarquia, fala sobre o Março Lilás e apresenta o resultado das atividades realizadas no município. Dando sequência, a enfermeira Roberta, gestora do SEM, apresenta um relatório sobre consultas e faltas do mês de março e esclarece que irá tentar separar tais informações por unidade. Fica acordado que esse relatório deverá ser encaminhado para as unidades. A senhora Karina fala sobre a questão dos concursos, como foi solicitado anteriormente, e esclarece que o único vigente é o de auxiliar de enfermagem. Sobre a solicitação da demanda reprimida nas especialidades e exames, ela apresenta o relatório que foi entregue ao conselheiro Maurício, que se compromete a compartilhar. A senhora Karina esclarece ainda que foi solicitado que as informações sobre essas faltas fossem desmembradas por unidade, mas ainda não existe essa possibilidade. A conselheira Odete solicita que seja disponibilizado um calendário aos conselheiros com todas as datas de campanhas realizadas pela autarquia, como no Março Lilás, de maneira antecipada, para que o conselheiro possa colaborar não só com a campanha, mas também em sua divulgação junto à população. Passando aos informes, Dr. Flávio inicia falando sobre a questão da capacitação dos conselheiros e apresenta uma memória da reunião do NEPS, onde a enfermeira Alessandra participou e o senhor Ricardo, que é diretor do CEFOR de Osasco, fala sobre as datas para a realização dessa capacitação, que deverá acontecer no primeiro semestre de 2018, dando prioridade, dentre outros municípios, para Itapecerica, por conta de termos expirado o prazo legal para tal. Esse documento ficará disponível na sala do Conselho. Dando continuidade sobre o questionamento sobre o direito a voto dado à superintendente, o Dr. Flávio esclarece que quem vota no caso de empate é o presidente do Conselho. Portanto, a superintendente terá direito a voto e que a mesma é um membro nato do Conselho. Os conselheiros José Nunes e Renata Doval justificaram a ausência. Informa ainda que os pendrives estão disponíveis na sala do Conselho e os banners solicitados estão prontos na sala do Conselho também. Informa ainda que as unidades do Valo Velho e Montesano, apesar de não ter conselho gestor, receberão os banners. É deliberado que a Clara fará a entrega dos banners pessoalmente em cada unidade. O último informe é da Comissão de Finanças, onde foi solicitado que fosse feito um cronograma para a entrega dos relatórios financeiros. O conselheiro Maurício esclarece que enviou um modelo onde a autarquia apresentou suas datas
e ele questiona algumas datas apresentadas, que, segundo ele, não seguem a Lei 141 de 2012. A senhora Simone se prontifica a verificar essas datas com a senhora Grace, do financeiro, e esclarece que essas datas foram apresentadas de acordo com o calendário da UDESP. Diz ainda que terá que realizar uma consulta jurídica sobre a questão. O conselheiro Maurício, ainda que conste no cronograma do conselho, espera aí, ficou bagunçado aqui, senão vai ficar... Diz ainda que irá realizar uma consulta jurídica sobre a questão. O conselheiro Maurício solicita ainda que conste no cronograma do conselho. Todo mundo entendeu aí, né? Dentro do cronograma de reuniões, conste esse cronograma da prestação de contas. Dr. Flávio registra a presença dos vereadores Cepacol, Marquinhos e Pastor Márcio. Aproveita para esclarecer que chegou a seu conhecimento que alguns vereadores disseram não ter conhecimento das reuniões ordinárias do Conselho. Por conta disso, ele apresenta uma informação onde ele reitera o convite aos senhores vereadores para a participação das nossas reuniões, juntamente com um cronograma dessas reuniões. Após a finalização das pautas, é aberto um espaço para outras demandas, onde o conselheiro Abraão apresenta alguns pontos. Um é sobre a questão da gratificação dos médicos e enfermeiros, onde se fala em redução de carga horária e de atendimentos. Um outro ponto é sobre remoções de 2 pacientes ao mesmo tempo na mesma ambulância, fato ocorrido no pronto-socorro do Jacira. A senhora Michele dá os devidos esclarecimentos sobre a primeira questão, onde diz que não é verídico, que terá diminuição nos atendimentos e na carga horária, pelo motivo da gratificação, uma vez que a administração está dentro da lei e que os profissionais atingidos por essa medida devem aguardar a resolução dessa questão. Quanto ao caso da ambulância, ela esclarece que o que houve foi uma questão pontual e acredita que os profissionais envolvidos agiram da melhor maneira possível naquele momento e, com certeza, pensando no bem-estar dos pacientes envolvidos e nos pacientes que aguardavam atendimento, uma vez que para a remoção seria necessária a retirada de 2 profissionais médicos, o que prejudicaria o atendimento no pronto-socorro. E lembra ainda que estamos trabalhando no limite quanto ao quadro de funcionários. Alguns presentes também fazem outros apontamentos sobre a questão da falta de segurança das ambulâncias, como foi dito anteriormente. A conselheira Odete faz seu comentário sobre o assunto ambulâncias e pede que seja registrado em ata o ótimo atendimento prestado a elas pelos profissionais Reis e no pronto-socorro o atendimento da enfermeira Ivete, da técnica e o Ivete, acho que aqui é a Gersina, que é auxiliar de enfermagem, e o técnico de enfermagem Isaac. A senhora Michele apresenta mais alguns esclarecimentos sobre esse assunto. Outro assunto abordado é sobre a questão da segurança nas unidades. E a senhora Michele dá alguns esclarecimentos sobre as providências tomadas. A conselheira Odete fala da questão da qualidade de atendimento dado aos pacientes, uma vez que o médico atende sua agenda em um período muito curto, não cumprindo o horário previsto, o que o pastor Márcio reafirma em sua fala. A senhora Michele dá os esclarecimentos sobre o assunto e afirma que o médico tem sim que cumprir sua carga horária. Outro assunto abordado é com relação ao atendimento da fisioterapia no município, onde a senhora Roberta dá alguns esclarecimentos. O pastor Márcio também comenta sobre o assunto. José Carlos informa que haverá uma reunião do CONSEG, hoje às 19 horas na prefeitura, sala dos prefeitos. Outro informe é sobre a questão da situação da conselheira Sônia Legore, na Comissão de Finanças, perguntando se alguém gostaria de ocupar essa vaga. A conselheira Maria Amélia se manifesta. Dr. Flávio solicita que a autarquia de saúde encaminhe um informe às unidades de saúde, solicitando aos senhores diretores a liberação dos funcionários representantes das comissões desse conselho, quando solicitados, que o diretor entenda essa necessidade.
Dr. Flávio encerra a reunião, agradecendo ao presidente da Câmara, pastor Márcio, e os demais vereadores pelo espaço cedido. Mais nada a acrescentar, encerra-se aqui a reunião. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, a incluir, ou alguma fala que não foi? Bom dia a todos. Doutor Flávio, na minha fala em relação à reforma da Unidade Básica de Saúde do Potuverá, eu coloco que foi levantado 27 itens pelo Conselho Gestor, que desses 27 itens vão ser atendidos apenas 3, e que a gente pede que seja feita uma análise para ver se seja contemplado mais alguma coisa desses 27 itens. Eu gostaria que fosse acrescentado. Ok. Mais alguém? Então, dada como aprovada com a inclusão do que o Célio pediu. Aproveitando o Zé e que eu li na ata, hoje tem reunião do CONSEG também, às 19 horas, na sala dos prefeitos. Certo, Zé? Então, vamos dar sequência. Eu tenho também uma ressalva aqui, quando eu falo que a Michele tem direito a voto, por ela ser membro do conselho e não a presidenta, eu estava equivocado, tá? A ressalva, então, é que ela não tem direito a voto, e ela só vai ter direito a voto se houver um empate por duas tentativas de votação. Então, a ata da reunião da comissão administrativa, tá? Foi realizada no dia 9 de maio, às 7 horas da manhã, na sala do conselho. Presentes os conselheiros José Nunes, José Teixeira, Ana Bondezan, Renata Doval, Roberto Shoa e Antônio Galdino. A comissão se reuniu e definiu as pautas pela reunião ordinária de 15/5/2018, a saber: leitura das atas, Sereste, contrapartida do rodeio, sala da regulação fechada na autarquia, UBS Valo Velho, lei do Conselho Municipal e da autarquia, falta de enfermeiros, falta de ginecologista no USF Potuverá e lista de aprovação do terceiro quadrimestre SARG-SUS. E tem alguns informes, que é sobre as palestras, o convite, que eu vou passar no final. Eu vou seguir a ata, depois tem 2 ofícios aqui também apresentados por unidades. Então, vamos lá. Contrapartida do rodeio, o Célio que pediu essa ata. Célio. Desculpa. Bom dia novamente. Primeiramente, eu vou agradecer aos meus companheiros que estão aqui do Potuverá, o Leandro, seu José Bernúcio, conselheiro, e dona Helenita. Obrigado, tá? Quanto a essa pauta solicitada, eu gostaria de saber assim, se já houve alguma negociação com o rodeio de contrapartida para a saúde, se tem algum andamento disso que está sendo negociado. E já aproveitando também, acho que do rodeio passado, no rodeio passado, bom dia, Michele, não te vi aí. No rodeio passado também ficou alguma coisa da contrapartida, acho que de um aparelho de ultrassom. A gente gostaria de saber como é que está a questão desse aparelho, onde ele está. Bom dia. A negociação de contrapartida não é feita por nós, autarquia, até porque o rodeio é um evento feito ou articulado com a prefeitura, e naquele momento teve algumas contrapartidas, parece que não só para a saúde, né? Na verdade, a nossa necessidade era um aparelho de ultrassom, sim, só que durante as conversas acabou mudando porque teve outras contrapartidas com outras secretarias. Então, a contrapartida que foi dada à saúde, inclusive no dia na arena, eu mesma recebi e foi anunciado pelo locutor, foi um monitor multiparâmetro. Tá?
não foi o aparelho de ultrassom. Essa contrapartida foi entregue no dia da abertura do rodeio. Ok, alguém quer contribuir? Bom dia para todos e todas. Ô, Michele, eu queria só fazer uma pergunta para você, o seguinte, eu fiquei sabendo que as auxiliares é pago pelo autarquia, né? O valor que ela recebe nesse dia que presta serviço ao rodeio. Você tem conhecimento disso aí? Então, o evento é feito na cidade, como qualquer outro evento que seja feito, ou car show, ou a missa do padre, ou qualquer festa junina, qualquer evento que é solicitado o apoio da saúde, nós damos, independente da circunstância. Seja uma ação comunitária, seja até mesmo eventos fechados, já pediram o apoio da ambulância. Quando há necessidade, a equipe vai, os auxiliares sim. Os enfermeiros e médicos são pagos pelo rodeio. Zé? Bom, eu só queria só engordar um. Só para poder aí dar uma engordada mais na pergunta do Célio. O Célio é referente, ele perguntou, acho que não foi concluído, a questão se já há de negociar alguma coisa novamente para a questão da saúde, né? Porque a Michele citou, né, de vários eventos, acho que sim, a saúde tem que estar presente, mas se trata de um com nível de financeiro. Cadê a Clara? Bom, por se tratar de um evento de um alto lucro, eu acho que tem sim que ter uma contrapartida, não só para a saúde, mas de toda a secretaria que lá se faz presente na cidade. É isso. Quer complementar, Michele? Então, como eu havia falado, teve contrapartida com outras secretarias. Não sei dizer valores ou o que foi acordado, mas pode ficar aqui para a próxima festa desse ano, quando se montar a comissão, a gente chamar o presidente da comissão da festa de peão, que é uma pessoa que faz a interlocução com os organizadores, para a gente discutir uma contrapartida, ou de repente a gente conversar até mesmo com o prefeito. Acho que esse assunto já deu, né? Porque também não depende da Michele esse assunto, é um assunto que depende da prefeitura, das outras secretarias, do mesmo jeito que nós estamos reivindicando alguma coisa em contrapartida, tenho certeza que o secretário de Cultura, de Turismo, de Trânsito, que mais? De Segurança, deve estar tudo querendo alguma coisa também. Aproveitando sobre a colocação da Michele, de repente pegar uma comissão para discutir isso, já é possível para esse evento que vai ter, esse rodeio agora, e acho que dentro da fala do Dr. Flávio é interessante, mas quando a gente se fala de saúde e segurança, educação, a gente tem as prioridades. Mas eu acho que o que a Michele falou é uma comissão que entre o rodeio, o prefeito, o organizador. O que acontece? A prefeitura forma uma comissão da festa do peão. Então, são servidores e tem o presidente, que é quem faz a interlocução com os organizadores da festa, tá? Dos particulares. Então, a gente pode, de repente, chamar uma reunião extraordinária
ou quando for indicado esse presidente, a gente ter uma reunião com ele e verificar as possibilidades de negociação. A gente, como não se formou ainda essa comissão, o prefeito ainda não indicou quem vai ser o presidente, quem são os representantes, eu acho que dá sim. Vamos encerrar essa pauta, tá? Próxima pauta aí, qual que é? A sala de regulação fechada na autarquia, seu José Teixeira. Bom dia mais uma vez. E então, eu questionei, quando eu fui na sala da autarquia, que encontrei fechada, até porque eu dei entrada deram entrada, aliás, eu dei entrada num pedido de uma consulta, né, de uma especialidade. Foi no dia 7/7/2017 e até hoje não tive resposta nenhuma. Cheguei a falar com a encarregada lá, né? E até falei também agora me deu branco, Simone, né? Ficaram de me dar uma resposta e até agora não me deram resposta nenhuma. Eu não sei se existe ainda esse exame lá, né? Esse pedido, ou se já foi desviado, porque até agora não me deram posição nenhuma. Já está fazendo mais ou menos um mês que eu falei. E aí eu fico pensando, né? Estão passando isso aí para as diretoras dos postos de saúde. Agora imagine, né? O diretor, eu acho que não dá nem conta do que tem dentro da sua unidade. Imagina ainda pegar um problema desse aonde tem que ser resolvido lá dentro da autarquia, né? Então eu realmente fiquei muito chateado, porque não fui atendido lá. A porta fechada, eu acredito que é uma repartição pública, não deveria fechar, porque eu acho que estão lá para isso, para atender o povo, né? Porque o povo paga para isso, né? Então eu queria que a Michelle me desse uma posição a respeito dessa situação. Em relação à consulta, a Kelly me deu um retorno que ela ainda não tinha conseguido reagendar, por isso ainda ela não tinha feito contato com o senhor. Mas a gente vai mandar uma mensagem para ela para ver como é que está. Ela estava com dificuldade para fazer o agendamento. Neurocirurgia, a gente está com outros problemas lá, uma outra paciente também que precisa de uma cirurgia, está difícil. Seu Zé, com relação à neurocirurgia, é uma especialidade que vem poucas vagas para a gente, é uma briga nossa constante com o Estado com relação a isso, porque é uma especialidade que até quem está em São Paulo tem dificuldade de agendar. Tá? Com relação ao fechamento da porta, por que se optou-se em fechar a porta? Se o senhor for em qualquer outro município, a regulação não fica exposta à população. Por quê? Uma vez que qualquer servidor levanta do seu computador para atender alguém, ela está perdendo vaga no sistema, ela está deixando de agendar, porque da mesma forma que as vagas aparecem no bolsão, quem agendar primeiro leva, o município que agendar primeiro fica com a vaga. Então, se optou-se em fechar aquela porta para que as servidoras se concentrem no que estão fazendo, é tanto que depois que fechou a porta, teve um aumento no agendamento, e tem a Paula, que é do protocolo ao lado, que pode tirar qualquer dúvida. E está indo para a Zenilda. Quando essa demanda é devolvida à unidade de saúde, a Kelly acordou-se com os diretores que, quando qualquer paciente que for na unidade reclamar de guia, o diretor vai fazer uma relação dessas guias, né? Ela pega os dados do comprovante do paciente, faz uma relação e encaminha para uma pessoa específica que hoje se encontra dentro do agendamento. Essa pessoa faz o levantamento das guias. E aí ela verifica junto com a técnica
qual é a prioridade, por que não foi agendado e dar uma devolutiva para essa unidade. Vamos seguir? Pode. O que a Roberta mostrou há pouco, um pouco antes de chegar, uma relação de faltosos do SEM. E aí, nós estávamos discutindo, e uma conclusão que a gente pensou aqui, eu ouço muito, eu pago a consulta, eu pago o exame, porque está demorando muito. Então, a ideia seria priorizar os exames de 2018 e depois ir atrás de 2017, 2016, porque nós já temos uma espera de 7.000 exames para 2018, que foi apresentado para nós outro dia. Você entendeu o que eu falei? Então, nós já discutimos, até com 2 médicos, a relação da gente agendar só os atuais e, conforme vai surgindo as vagas, agendar o do passado. Só que a gente vai entrar num conflito muito grande, porque a gente não sabe como que essa pessoa que está com uma guia de 2017, ou dependendo do caso até 2016, qual a evolução da doença dela. E aí a gente está se responsabilizando de deixar essa pessoa na fila, continuar com ela na fila. Então, a Kelly adotou um método de agendar do passado e o atual, mas a gente não pode priorizar só o atual. E aquela pessoa que está esperando fala assim, mas como? Aí vai causar um outro conflito, assim, pô, você passou ontem e já agendou, e eu estou aqui há 2 anos e não consegui passar. Só aproveitando, o Michele, está falando um pouco de exames e de agendamentos, eu tenho uma situação de um paciente do Potuverá, ele está esperando o senhor Antônio Vicente Faziali, um Doppler de artéria e um ecodoppler colorido. O ecodoppler já está 1 ano e 9 meses à espera. E do Doppler da artéria, 6 meses. Já responderam. Então, a gente tem uma questão das referências, né, e a diminuição de vagas. Para a gente saber se essa guia está lá, ou se esse paciente já foi agendado e não conseguiram contato, ou se não tem vaga, a gente vai precisar daquele comprovante que é entregue para o paciente, para a gente conseguir localizar a guia. A diretora da unidade, a Jane. Posso encerrar essa pauta? Agora é o UBS Valo Velho, solicitado pelo Nunes. Bom dia a todos. Gente, a UBS do Valo Velho, inclusive para a doutora Michele, eu gostaria que a doutora Michele fizesse a gentileza, desse uma atenção melhor na unidade do Valo Velho, porque está ocorrendo muitos fatos relevantes lá. Primeiro fato que está faltando da parte da administração é a internet. Ficamos sabendo que a internet está ligada lá no poste, só falta passar para dentro da UBS. Isso aí é o primeiro ponto que eu gostaria que a doutora tomasse as providências, porque a unidade do Valo Velho é uma unidade muito grande e ela precisa realmente de ter a internet lá dentro. Então, que a senhora providenciasse o mais rápido possível a possibilidade da internet na UBS do Valo Velho. Também está tendo problema com o doutor Fernando, psiquiatra. Aí também eu sugiro à Comissão de Finanças para analisar se realmente está sendo feito o corte de pagamento dele quando ele falta
nas unidades, se vê se eles se estão tirando da folha de pagamento os dias que ele falta. Por quê? É uma grande falta de responsabilidades com os pacientes que estão com a consulta marcadas, e a diretora da unidade é que vai pagar, não só a diretora, como os funcionários também, né? A população reclama e vão para cima deles, falam um monte de coisas, sendo que eles não têm culpa da falta do médico não estar na unidade. Então, doutora, e a Comissão de Finanças, passe a analisar isso aí também, e eu gostaria que fosse tirado da remuneração dele, porque quando ele falta, ele não tem direito a receber, né? Também a respeito da grade. Medicamentos faltando, eles fazem a grade, nós estivemos no almoxerifado, muitos, claro, aquele dia estava bem com o medicamento. Eu vou dar só um exemplo, de um nome qualquer. A unidade pede 500 frascos para coleta e manda 300. Fica faltando 200, porque não tinha, dividiu. Eu entendo que tem que dividir com todas as unidades para que todas tenham o produto. Aí pediu hoje, chegou amanhã. O almoxerifado não repõe aqueles 200 que está faltando, que foi feito na grade. Eles esquecem, só vão mandar na próxima grade. Então, para quem controla lá o almoxerifado, deveria montar um sistema, faltou 200, quando chegasse a medicação, no dia seguinte, montasse de novo a segunda grade da medicação que não estava completa e que leve para as unidades que ficou faltando, né? Isso não foi só no Valo Velho, foi em outras unidades que eu participo, que eu vou. Então, eu sempre pergunto, e a grade, como que está? Está faltando remédio? Porque é muito fácil chegar e faltar que a autarquia não compra, né? Às vezes a autarquia compra a medicação e há esse descontrole da almoxerifado de não estar mandando, repondo, né? Voltando à unidade do Valo Velho novamente, doutora, semana retrasada, essa unidade precisa ter muita atenção, porque as crianças que vão participar da unidade, eu sei que os pais têm culpa e a mãe tem culpa, mas, infelizmente, está fugindo do controle dos pais, principalmente na unidade do Valo Velho. Criança, a senhora deve estar sabendo que criança tirou lá aquele 2 extintor na recepção, apertou o gatilho, esparramou fumaça para tudo quanto é, a fumaça que eu digo, o pó, né, pó químico, para todo lado na recepção, e foi um corre-corre lá dentro muito grande. Criança correndo, nós, como conselheiro, fala com a criança, esse velho cagar, esse velho isso, esse velho aquilo, essa velha. Então, eu até sugiro que conversamos com o comandante da Guarda Municipal, né, que pelo menos, enquanto está esse alvoroço nessa unidade, que tem um GCM lá, pelo menos vai amedrontar um pouco, eu sei que talvez foge até do controle da senhora, viu, doutora? Mas vai amedrontar um pouco e vai pôr um pouco de respeito nessas unidades onde a população, que realmente a população também precisa ser educada, né? Mas infelizmente foge um pouco do controle da diretora, né? Não tem como controlar tudo, para que possa ter mais segurança, para que eles possam atender a população, tá bom? Sobre a grade de medicamento, viu, doutora? Eles mandam medicamento a mais, que às vezes não está sendo pedido, às vezes querem desafogar o estoque que eles têm lá, tá? E mandam medicamento a mais, eles pedem 500, aí mandam 1.000, porque tem bastante. E aí a diretora é obrigada a dispensar aquele medicamento que está lá, porque vai vencer, e então precisariam ver por que eles estão mandando esses medicamentos a mais também para as unidades. Então, gostaria que a doutora fizesse essa gentileza,
ou marcamos uma reunião com a IDOGA, com o responsável do almoxerifado, para a gente ver o que a gente pode ajudar. Não é só criticar, ajudar naquilo para resolver a situação. Só complementando a fala, antes de dar a palavra, o Conselho de Saúde fez um banner, e um dos dizeres do banner é pedindo para que cada pai cuide de um pouquinho da sua criança. Bom dia a todos. É só complementar a conversa do seu Nunes. E assim, a nossa unidade também não tem internet no Horizonte Azul. Então, hoje é impossível você dizer que em São Paulo não tem internet. Infelizmente, a gente também não tem lá, não, hein? E nem no poste. Mais uma coisa, sobre o psiquiatra, eu acho um desrespeito muito grande que ele faz com os próprios colegas. E a gente até ameaçado de apanhar, a gente foi por ele não aparecer nas consultas. Então, assim, ele não liga, ele não dá satisfação nenhuma, ele é médico, mas ele não é Deus. Então, teria que ser, concordo que tem que ajeitar o homem? Tem, mas não tem que adular, porque, assim, ele recebe um salário e teria que ter responsabilidade. Vou deixar a parte da internet para a Simone falar. Com relação à grade de medicamentos, amanhã nós temos reunião de diretores, o Lucas, que é o responsável do almoxerifado, vai estar lá, e a gente já vai conversar com ele com relação a isso. Com relação a algumas medicações que vão a mais, eu vou verificar com ele, porque também acontece da FURP atrasar a entrega, e quando entrega tudo de uma vez. Tá? Essa dificuldade a gente tem, e essa briga com estados já faz tempo, e não é só Itapecerica. Com relação ao médico, o que acontece? Não só com o psiquiatra, mas com qualquer outro médico, quando ele falta na unidade, o correto é colocar a falta sim e descontar do salário dele. Mas uma vez que esse diretor reagendou esses pacientes para outro dia, ele está cumprindo a agenda dele. Então, aí a gente não pode descontar do salário dele. Tá? Quando a diretora entra no acordo com o médico para repor a agenda. Essa é uma situação. E aí, como é um caso que acontece isoladamente em cada unidade, e a folha de pagamento é feita nas unidades, a gente paga de acordo com o atestado de cada diretor. Nós já conversamos com o diretor sobre isso, sobre orientar o servidor, sobre fazer por escrito, advertir, até para a gente poder tomar atitude, colocar no prontuário. Muitas vezes o diretor coloca que, se ele não deixar o médico fazer essa agenda, vai ter 50, 40 pacientes sem agendamento para os próximos meses. Então, eles acreditam que, fazendo esse reagendamento, ameniza um pouco o problema dentro da unidade. Com relação ao que o senhor colocou das crianças, é questão de educação mesmo, é pai, é mãe. O que deveria ter acontecido quando essa criança soltou o pó lá na unidade, era realmente ter feito um BO para esses pais pagarem, porque é dano ao patrimônio público. Tá? E isso, a diretora deveria ter tomado essa conduta de ter chamado a guarda, ou até mesmo ido até a delegacia fazer o BO. Pegado os dados dos pais dessas crianças. Hoje tem reunião do CONSEG, eu acho que fica aqui, para vocês falarem da questão da falta de GCM, é um problema que o município vem enfrentando, né? O prefeito chamou mais GCM agora para compor a guarda, mas ainda não é o suficiente para suprir a necessidade do nosso município. Mas, com relação à falta de segurança, acho que é uma discussão no CONSEG, sim, né? Porque a gente quase não vê viatura, não falo só da guarda, porque a guarda é o que mais gente mais vê na rua, mas mesmo da Polícia Militar e da Civil. Deve ser a mesma coisa. Bom dia, gente.
Eu só queria falar uma coisa, Michele, assim, a respeito do Fernando Saped, que é quem nós estamos falando. Quando ele falta 3 semanas seguidas, é impossível que na 4ª semana ele vai conseguir atender todo mundo, né? Além da semana que ele teria que atender. É impossível alguém atender 120 pacientes no mesmo dia. E, mesmo assim, ele torna a faltar, ou ele chega 2, 3 horas depois. Aí fica um tumulto. Toda semana nós estamos sendo ameaçados de pancada. Era a mesma coisa. Tá, em relação ao SAPED, a gente está tomando algumas providências. SAPED é o Fernando Branco Saped, é um psiquiatra. Só que, Amélia, desculpa que eu vou falar, só que cabe ao diretor fazer essa notificação. A sua diretora, ela não notifica essas ausências dele. Se nós chamamos para conversar, ela defende o médico. É ruim falar de quem não está aqui, então me entenda, não estou falando mal, mas estou me defendendo também como coordenadora, porque eu tento tomar atitude. Ela não mandou nenhum relatório, ao contrário da diretora da UBS do Jacira, que já mandou, e do Salvador de Leone. Então, a UBS, onde você está alocada, hoje eu não tenho notificação nenhuma. E eu já fui diretora, o Flávio já foi diretor por longos anos. Isso cabe a nós, diretor, decidir se vai deixar o médico repor ou não. Eu vejo pelo Parque Paraíso, então, os conselheiros do parque, que a gente também teve problemas com o Alexandre. Quando eu autorizava a reposição, era pensando no paciente que precisava de laudo, que precisava de receita, etc. Mas é uma decisão que cabe a gente, como diretor da unidade. E a unidade do Horizonte Azul, infelizmente, eu não recebi nenhuma notificação e nenhum informe que ele falta tantas vezes. Eu sou uma coordenadora para 21 unidades, então, se o diretor não notificar, amanhã nós temos reunião e eu vou levar essa pauta para a nossa reunião. Eu queria complementar também, porque é um profissional que está no município há muito tempo e demonstra um total desinteresse, porque, assim, se você... Imprevistos acontecem com todo mundo tem um imprevisto. É só ele ligar, falar, olha, gente, hoje aconteceu um imprevisto, eu não vou poder comparecer. Então, conforme as pessoas vão chegando, a unidade se adequa a ir reagendando cada paciente que vai chegando. Agora, ele não avisa, ele não atende o telefone, e as pessoas vão chegando e vão se acomodando dentro da unidade. O tempo vai passando e aquelas pessoas começam a ficar infladas, uma inflama a outra, fala, vamos reclamar porque esse cara não vem, e sobra para os funcionários da unidade dispensar todo mundo. Se ele tivesse o comprometimento, acho que a Karina está certa, a diretora tem que chamá-lo, fala assim, ó, você não vai vir? Avisa que a gente toma providências aqui. Então, eu entendo que é difícil reagendar 4 vezes aquele pessoal, mas ele tem que ter um interesse também, um comprometimento com o serviço. Então, só completando aí o médico, bom dia, né, para todos. Eu acho assim, que aí onde vai começar a aparecer as pautas das pessoas, porque a pessoa vem no dia que está agendado, o médico não vem. Aí vai marcar de novo, a pessoa talvez não tenha o tempo de vir. Aí começa a aparecer as pautas, né? E a respeito dele não vir ou não dar satisfação, eu acho que ele comprou o município é dele, ele é que cuida da participação do pessoal, né? Então ele comprou, é dele. Ele faz o que ele quer, não tem chefe, não responde a ninguém, é assim. E o outro ponto seria a UBS do Analândia, já está inclusive no relatório que a gente levantou, o muro está quase caindo. Gostaria que a dona Michele desse uma posição. Não, então... Peraí, senão, não. Eu só quero terminar essa pauta, doutora, porque foi eu que levantei essa pauta. Eu acho válido, como a senhora colocou, que depois ele repondo a agenda dele, né? Que não desconte nada, mas talvez a qualidade do atendimento na reposição, na agenda que ele está aumentando, se ele tem 30 pacientes agendados, com mais 30 da outra consulta, ele tinha 30 também, então ficou 60. A qualidade será que é a mesma que ele está atendendo?
É isso que nós precisamos ver, viu, doutora? Porque é fácil faltar e depois atender todo mundo, porque sendo assim, então nós vamos ver que está tendo horas ociosas que poderiam aumentar o pessoal para ele ser atendido. Em vez de 30, poderia colocar 40 ou 50, porque se num dia ele vai atender 60, no outro, pelo menos 40, ele tem que atender, com a qualidade. A senhora entendeu? Então, tem tempo, acho que o tempo está sendo muito, ele está ficando muito ocioso, sem ter pessoas para passar na consulta, sendo que ele pode atender 60 pessoas, e num dia ele atende 60, porque não vai atender 40. Tá? E a respeito do GCM, que a doutora falou, realmente o prefeito chamou, parece que foi 23 GCM, só que esses GCM ainda estão em estágio, vão fazer o estágio agora para poder trabalhar nas unidades, na GCM, entendeu, doutor? Então, nós vamos ter ainda uma falta de GCM por mais uns 6, 7 meses, até eles estarem preparados para poder atender a população. Então, não vai ser de imediato. Então, eu acho que deve se questionar no CONSEG, né, para que o comandante dê um jeito lá de colocar algum GCM lá, só que, provavelmente, mais no final do ano, que nós vamos ter esses 23 GCMs atuando no nosso município. Tá? Vou passar para a Simone dar resposta da grade do... Bom dia, gente. Eu estou aqui em contato com o Tiago, né, também. Realmente, o Valo Velho, nós já vamos conseguir instalar a internet. O Horizonte Azul, nós fizemos um processo novo da Vivo, tá? O Horizonte Azul ainda tem umas dificuldades de chegar. O técnico falou que está com dificuldade, porém, não são 5 unidades que a gente tem dificuldade de internet. Então, o Valo Velho realmente vai chegar à internet. Estou aqui em contato com ele, ele mandou um áudio. Tá? Então, em breve, o Valo Velho vai estar resolvido. Eu fui diretora no Valo Velho por um período, e quando tinha aquela empresa que eles colocaram a internet, a gente não conseguiu utilizar, porque o sinal era muito ruim. Então, o Tiago, em contato com um técnico, ele conseguiu para a gente que chegasse a internet a estar lá. O Horizonte, eu ainda não consigo dar certeza. O Valo Velho, sim, que vai conseguir. Embora seja divisa com São Paulo, tenha dificuldade de chegar. Nós já tivemos várias avaliações de vários técnicos anteriormente, mas a gente está na luta para que contemple 100% das unidades com internet. Então, a gente se compromete aí a estar insistindo. Eu vou até ouvir o áudio aqui, se ele tiver uma boa notícia, eu vou estar passando para vocês. Mas o Valo Velho, em breve, já estará resolvido. Tá? São 5 unidades, o Valo Velho, Branca Flor, o Mombaça, o Horizonte e o Analândia. São Pedro, gente, é São Pedro que não tem. Tá? O Potuverá tem e o Analândia tem. Podemos passar para outra pauta? Vamos lá para outra pauta. Outra pauta é o Nunes falando sobre a lei do Conselho. Bom, eu vou complementar, porque o doutor Flávio já fez a reconsideração na ata, que na reunião passada ele disse que a doutora Michele, a superintendente da saúde, não diretamente da doutora Michele, mas a superintendente da saúde, não tem direito a voto. Então, doutor Flávio, obrigado e parabéns, porque o senhor está fazendo com que a lei seja cumprida. Antes disso, nós chegarmos ao esclarecimento, nós procuramos o jurídico para nos dar informações, esclarecimentos sobre essa lei, porque eu havia comentado já nas outras reuniões, né, que a lei estava clara, que a doutora Michele não teria direito a voto, somente a voz, apesar dela ser membranata do Conselho. E o parecer do jurídico também deu favorável, sim, que a doutora Michele não pode votar, só tem direito à voz, né? Pode falar. Então, eu gostaria que ficasse bem claro para os conselheiros, inclusive as pessoas que vêm no conselho, né? Para ficar, pelo menos tentar ver o que diz a lei, né? Para que a gente cumpra a lei. Antigamente, eu volto a falar, antigamente nós não tínhamos a lei do conselho, não tínhamos o regimento, hoje nós temos,
O regimento está à disposição de qualquer um membro do município da cidade. Não precisa ser conselheiro para ter o regimento, não precisa ser conselheiro para ter conhecimento da lei municipal que foi feito o conselho. A lei municipal pode vir na Câmara, pede a lei atualizada para ver se houve alguma modificação. O regimento está na sala do conselho. Pode ser entregue para qualquer uma pessoa do município. Então, gente, eu gostaria que isso ficasse bem atento a nós, né? Para que exista a lei e vamos cumprir a lei. Eu falei, se não for para cumprir a lei, vamos rasgar, vamos fechar essa casa que faz as leis aqui em Itapecerica da Serra, para quem vai ter uma casa que faz as leis se não é cumprida, né? Então, a lei tem que ser cumprida. Então, tanto a favor como contra o Conselho, não tem problema. Se nós estivermos errados, nós temos que ter a humildade de chegar e falar, não, nós erremos, a lei realmente não diz isso. Mas aqui está o parecer, né? No parágrafo único do artigo 2 da Lei Municipal, determina a Superintendente da Autarquia de Saúde, terá direito apenas a voz, salvo na hipótese de ocorrer empate em 2 votações consecutivas, quando então lhe caberá o voto de desempate. Entre outras atribuições, deverá ela homologar os atos ao Conselho. Isso também, em duas reuniões do Conselho, eu acho que para esperar para desempatar, às vezes é uma coisa importante, né? Pode haver o voto 2 vezes. Eu digo agora a respeito do senhor, doutor Flávio, o senhor é conselheiro. O senhor pode votar se o senhor quiser, porque o senhor é um conselheiro. Se o senhor não votar, existe o quê? Nós não vamos ter a paridade. O senhor está entendendo? Então, cabe ao senhor e cabe à plenária se o senhor vota ou não. Porque o senhor é conselheiro, o senhor tem direito a voto, sim. O senhor está entendendo? Então, eu acho que a plenária pode ver isso aí também, porque ele sendo conselheiro, se ele não votar, ele não vai estar paritário. O senhor entendeu? Porque na lei federal, na lei municipal, na lei estadual, não diz nada onde o presidente do conselho não tem direito a voto. O senhor entendeu? Ele é conselheiro, então ele tem que votar sim. Agora cabe ao senhor. Eu entendo, cabe a ele, né, gente? Agora vocês é que sabem se ele deve votar ou não, também eu acho que deve decidir, eu acho que a plenária pode decidir. O presidente do conselho não vota ou vota. Se o senhor quiser colocar em votação, também o senhor fica à disposição. Eu, primeiramente, agradeço ao Nunes por ter procurado juridicamente as informações, porque, no meu entendimento, realmente, assim, eu entendia que, na função de presidente, eu não voto, mas a Michele poderia votar porque ela não está na função de presidente, porque na gestão anterior, antes de 2013, o presidente era o secretário e o secretário não votava, porque ele ia estar votando uma coisa que ele estava fazendo. Com a mudança em 2013, onde o secretário ou a superintendente, no nosso caso, deixou de ser o presidente ela pode até ser, se ela se candidatar e for eleita, ela pode ser, mas deixou de ser. Eu entendi na lei que eu, como presidente, não teria a voz, ou melhor, não teria o direito a voto, mas ela teria, porque ela é um membro do conselho. E foi esse o meu entendimento, tanto é que eu, equivocadamente, falei errado, e depois fui ver, e realmente é isso mesmo, eu corrigi na ata aí, mas eu agradeço até a sua disposição de procurar o jurídico. Eu acho que a gente cresce assim mesmo, errando e procurando o erro, a resposta, para a gente poder crescer. Quanto a votar, eu acho que nem precisa. Se vocês falarem, não, o presidente tem direito a voto, eu voto tranquilamente, não tenho problema nenhum em votar. Eu só não votava anteriormente porque eu achava que a lei não permitia que o presidente votasse. Se a lei permite, eu posso votar tranquilamente. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o assunto? Posso passar para o próximo? Olha, a pauta... Pedido de neuro do senhor deixa eu dar uma olhada?
Esse é aquele que o senhor deixou na unidade do parque, não é? Comi... Esse não é aquele que a sua esposa esqueceu de avisar da consulta? Tem certeza? Tá. Já fica aqui, Karina, que acho que você que vai ter que... A gente vai entrar numa outra pauta, que é a pauta da autarquia, tá? E uma das coisas que foi discutido lá é a falta de enfermeiros no município. Então, se você puder dar alguma... E, é assim, a comissão se reuniu e a autarquia tem uma pauta exclusiva, e eles queriam questionar a autarquia a respeito disso. A falta de enfermeiros, a falta de ginecologista no SF Potuverá. E depois a outra. Tá. Em relação à falta de enfermeiros, a gente bate na mesma questão da reunião do mês passado, que nós precisamos de concurso público, porque nós não temos remanescente de concurso, nós tivemos demissão de alguns enfermeiros que passaram em outros municípios ou que mudaram de Itapecerica e de São Paulo e pediram demissão, que foi o enfermeiro Alexei do São Pedro no último mês, a enfermeira Carol de licença sem vencimentos. Então, realmente, a gente precisa, mas depende do concurso público. Então, a gente está aguardando o início do concurso público para chamar. Em relação ao ginecologista da USF Potuverá, lá ela é uma estratégia de saúde da família, onde tem a doutora Ivete e o doutor Ângel, e eles são médicos de saúde da família, onde atende pediatria, clínico e ginecologia. Então, a gente tem essa parte da saúde da família, que é o que o Ministério nos dá de respaldo, e o programa nos dá de respaldo. A diretora de lá, que é a Jane, ela conversou com a gente, pedindo ginecologista. Neste momento, nenhum médico tem disponibilidade de aumentar a carga para ir para o Potuverá atender um dia. Possivelmente, quando tivermos o concurso, a gente pode rever o quadro do Potuverá. Mas lembrando que se trata de estratégia de saúde da família, como a Analândia, como o Horizonte Azul, como a USF do São Pedro. Lembrando, né, que não tem. Sim, mas o Branca Flor tem o Fred, né? Não entendi. É o Odete, né? Esses eu preciso levantar, que foi antes de eu chegar na gestão. Depois que eu cheguei como coordenadora, foi o enfermeiro Alexei, que era do São Pedro, e a enfermeira Carol, de Salvador, que está afastada. Esses eu preciso levantar. Comigo ninguém pediu. Não, estava em Salvador. Carol voltou de licença maternidade direto para Salvador, já tinha acho que 8 meses no Salvador. Acho que assim, a primeira pergunta é saber quando que tem a previsão para a abertura desse concurso. E aí, assim, tratando das enfermeiras, em relação à Unidade Básica de Saúde do Potuverá, nós já está há muito tempo. Por ser uma USF, igual a maioria das unidades de Itapecerica, para cada equipe você tem uma enfermeira. A gente tem a doutora Ivete, e tem a sua enfermeira. Do doutor Ângelo, que atende toda a outra região, está sem enfermeira, e isso não é recente, isso já há um bom tempo. Então, a gente já tínhamos indagado a Márcia, que era diretora, agora voltamos também a indagar a Jane falou que já tinha feito um informe aí, né, cobrando isso. Por ser também o SF, igual você falou, os médicos são generalistas. Aí, só que assim, na última reunião também, conversando com a Jane, não está dando conta. A gente tem demanda, na questão do GO tem muita gente esperando, muitas mulheres esperando, e aí a gente pede aí que seja dado atenção, porque tem uma pilha gigante lá no GO aguardando, ok? Que assim ela já passa, senão fica, vai e volta. Ah, tá. Então, Karina, em relação às enfermeiras, segundo eu fiquei sabendo, que de algumas, inclusive a do Salvador, ela saiu porque ela falou que ia pagar para trabalhar, né? Porque quando foi tirado o benefício que foi
dado para os enfermeiros e os médicos há 8 anos atrás, me parece, e foi tirado agora, e parece que a diferença foi muito grande, e realmente isso aí foi uma dificuldade muito grande e está sendo para os enfermeiros. Eu acredito que a gente não perdemos só 2 ou 3, me parece que foi 3, vai perder mais, porque o que a gente tem escutado é que realmente está difícil para elas, né? Então, se a autarquia não tomar uma posição em relação a isso, vamos perder muito mais e vamos ter mais dificuldade ainda, tá? Então, a questão da Carol, o afastamento dela não foi por questões financeiras, foi questões particulares de saúde, que acho que não cabe aqui eu expor a vida particular dela. Mas ela teve conversando comigo, me trouxe documentos e relatórios médicos, a qual eu entendi que a melhor coisa a se fazer nesse momento seria afastá-la do trabalho. Então, eu posso, de novo, dizer que eu respondo do momento que eu entrei. Nestes 2 meses que eu estou, saíram 2 enfermeiros, a Carol de licença e o Alexei. O Alexei, além de nós termos trabalhado juntos, aqui não tem ninguém do São Pedro, né? O Alexei, ele é meu amigo pessoal e ele não saiu por questão financeira, seu Zé. A saída dele é que ele entrou em uma outra área, ele está fazendo engenharia da tecnologia da informação, prestou um concurso no Amazonas, foi fazer a segunda etapa desse concurso, por isso que ele pediu para sair do município para se dedicar à engenharia da tecnologia da informação, que é a faculdade que ele está fazendo. O conhecimento eu tenho isso. Entendo também do corte, porque eu também sou enfermeira, a Michelle é enfermeira, a Simone é enfermeira. Nós estamos rodeados de enfermeiros. Quando bate no bolso da gente, ninguém fica feliz, mas o prefeito nos pediu um prazo até 31 de maio para nos dar um retorno, e nós estamos aguardando. Acabei de perguntar para a Simone, que é a área dela e não a minha, vai iniciar o processo de licitação. Então, deve-se uns 6 meses, pelo menos. Entre processo de licitação, concurso e tudo, em torno de 6 meses em qualquer outro lugar. Não entendi. Ano eleitoral? Não sei. Para enfermeiro. E outra coisa, não é municipal. A eleição é estadual, né? Federal? Peraí, fala que senão a Clara não... Mediante a estratégia USF, a gente entende aí que teria que ter uma preocupação maior em relação a isso. Somente quando, se vocês forem até a unidade do Potuverá, vocês vão ver o que tem de GO lá e a falta de um enfermeiro para uma equipe. Como o doutor Anjo vai trabalhar com essa equipe? E assim, eu sei que você está chegando agora, igual você falou há 2 meses, mas assim, eu te peço aí, de repente, uma análise aí junto com todo o seu pessoal, para puxar o que está lá atrás, como eu estou trazendo aqui, em reunião, para que possa ser feita alguma coisa. Tem, na verdade, acho que 2 opções, ou o NASF, ou conversar com as supervisoras do Ministério e entender o porquê que o doutor Anja não está dando conta dessa parte da ginecologia, qual está sendo o déficit dele. Sim, sim. Aí a doutora Ivete, a doutora Ivete, a gente conversa com o doutor Newton, que é o responsável pela medicina no município. Já o Mais Médico, ele não responde diretamente para o doutor Newton, ele responde para o Ministério da Saúde. Então, tem a supervisora do Potuverá, é a doutora Juliana, do Ministério. A gente pode conversar com ela também, porque tem unidade que não tem ginecologista, igual São Pedro, o Branca, e eu não tenho essa demanda. Eu conheço a demanda de lá, salvo engano, são 32 mulheres que a Jane me passou que estão aguardando. O NASF também é
Dá para a gente pensar a longo prazo, porque ele também não é tão rápido. Depende de concurso. E aguardar o concurso para repor. Da enfermeira, eu já fiz todo o levantamento do município, mas eu não tenho de onde tirar neste momento, Célio, para encaminhar para o Botuverá. Mas todo esse levantamento a Márcia tinha me passado, a Jane me passou também, eu tenho tudo anotado na secretaria. Obrigada. Nesse concurso que vai sair agora para completar o quadro, vai ser contemplada a terceira equipe do Brancaflor? Porque o Brancaflor tem 2 equipes e meia, em quase a gente, né? Quase, porque ainda falta gente. Mesmo para 2 e meia, falta gente. Em relação a gente, você fala? Não, em relação a médico, a gente mandou um outro projeto para o Ministério para ver se contempla mais 2 equipes aqui no município do Mais Médicos. Em relação à ACS, temos a pretensão, mas ainda não terminou o levantamento de ACS. Médico, mandei a solicitação para o Ministério para vir mais médicos, porque faz parte do programa. Que hoje temos 21, a gente está pedindo 20 para ficar com 24. Vou dar como encerrada, né? Agora, a outro assunto, o Célio pediu, é a lista da aprovação no 3º quadrimestre do SARG e SUS. O conselheiro Célio, a gente foi... ele pediu para mim ler essa ata da reunião do dia 26 de abril de 2018. Em 26 de abril de 2018, às 8 horas, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde na sala do Conselho, cito a Avenida 15 de Novembro, 926, Itapecerica da Serra. A saber, o senhor José Teixeira, o Célio Ribeiro, o Abraão Ferreira, o José Nunes e eu, Flávio, discutiram sobre a questão da documentação, ata da prestação de contas do 3º quadrimestre de 2017, adicionada ao programa SARG-SUS, que é o Sistema Anual de Relatório de Gestão do Sistema Único de Saúde, onde constatamos que a ata publicada não condiz com a decisão de reprovação da referida prestação. Consultada a responsável técnica da Autarquia de Saúde, via telefone, a mesma informou que será redigido um documento assinado pela gestora de saúde e pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, que será encaminhado ao Ministério, solicitando a abertura do programa para inserção de nova documentação. Aproveitando a discussão, observamos que no mesmo programa acima citado, não consta, além da documentação citada, a ata de aprovação com a ressalva do 2º quadrimestre de 2017, registrada pelo Conselho. Nada mais a acrescentar, encerramos a reunião. Depois disso, a gente, como foi lido na ata, eu me dirigi à autarquia junto com a Michele e foi feito um ofício 124 de 2018, no mesmo dia, 26 de abril de 2018, prezada senhora, venho por meio dessa solicitar a Vossa Senhoria a reabertura do SARG-SUS 2017 do município de Itapecerica da Serra, para fazermos ajustes pleiteados pelo Conselho Municipal de Saúde. Ficamos no aguardo da reabertura do sistema SARG-SUS 2017. Aproveito a oportunidade para manifestar nossos votos de estima e consideração. Aí assinaram eu, como presidente do Conselho, e a Michele como superintendente da... E esse ofício foi encaminhado para a senhora Carolina Lopes Zanata, do setor de planejamento, da Coordenadoria de Planejamento da Saúde, da Secretaria do Estado de São Paulo. Aí, nós recebemos, lá no Conselho de Saúde, a informação 91, nós encaminhamos aqui, do Conselho para a Autarquia, aos cuidados da doutora Eliane. O Conselho Municipal de Saúde, na pessoa de seu presidente, registra aqui a entrega de cópia das atas das reuniões extraordinárias do Conselho Municipal de Saúde para a prestação de contas do 2º e 3º quadrimestre de 2017, para que seja realizada a alteração no sistema SARG-SUS, tão logo o Ministério de Saúde
autorize o acesso. Solicitamos ainda que, assim que for realizada a alteração, o Conselho seja informado através de documento oficial. Então, aconteceu o seguinte, gente, existe um programa do Ministério chamado SARG-SUS, onde todos vocês foram convidados para a apresentação da doutora Eliana, no dia 29 de março. E ela, quando apresenta, a gente não faz nenhuma ata, a gente assina lá uma ata de apreciação do programa SARG-SUS. Só que dentro desse programa existe um espaço para ser acrescentado à ata de prestação de contas do Conselho Municipal. E alguns conselheiros, quem trouxe para mim foi o Célio, junto com o seu Zé, eles perceberam, abrindo esse programa, que estava lá o SARG-SUS como ata de aprovação, que o Conselho Municipal de Saúde havia aprovado as contas do terceiro quadrimestre. E isso não condizia com a realidade, porque as contas foram reprovadas pela maioria, apesar de alguns terem assinado a favor, foram reprovadas. Aí, quando eu falei ali atrás que a gente peca e aprende com os erros, a gente aprendeu nesse erro aqui. Por quê? Porque quando nós fazíamos a ata, no momento ali, ata de aprovação ou ata de reprovação, fazia-se duas atas, e isso está errado. Nós até tínhamos noção, porque a gente grava e depois faz uma ata completa, que é extensa, que eu já li aqui, que são 4 ou 5 folhas. Mas ali no momento, a gente faz uma ata curtinha, uma de aprovação e uma de reprovação. E no sistema só cabia uma ata, só dá para enviar uma, não dá para pôr duas. E foi colocada a ata de aprovação. Agora, nós já estamos cientes desse problema, então, a partir da próxima prestação de contas, nós faremos uma ata só, um resumo da ata que a gente sempre fez ali, e é onde vão assinar. Quem aprovou, assina na aprovação, e quem reprovou, assina na reprovação, na mesma ata, para que não aconteça novamente de ter que alimentar um sistema em caráter de emergência e ter ido uma ata errada. Aí, pelo menos, a gente já... e isso sempre foi feito, desde que sempre foram duas atas, e depois que a Clara, depois de uns 15 dias, que ela elabora toda a ata completa. Se vocês forem lá na sala do Conselho, é uma ata cumprida, a gente lê aqui, mas, felizmente, a autarquia, junto com a Secretaria de Estado, também foi até muito rápido, né, Célia, que eu liguei para você, que a Eliane já tinha me avisado que a Secretaria de Estado abriu o sistema para a Itapecerica inserir a ata correta. Então, quem acessar o SARG-SUS vai ver que está lá a ata correta. Ok? Quer falar, Célia? Acho que foi isso, né? Primeiramente, eu agradeço ao presidente pela leitura e exposição. Segundo, agradeço aos companheiros que acompanharam nesse dia na reunião, levantaram essa questão pelo Maurício, foi apresentado por ele, e nós demos sequência. O que nos preocupa é que, doutor Flávio, não foi apenas a ata do terceiro quadrimestre. Então, a do segundo também, a do terceiro também, a gente gostaria de saber aí, né, da autarquia, como que isso se deu por 2 vezes seguidas, né? E não foi uma ata, né, a lista só de presença, né? Não tínhamos lá a ata que é redigida. Agora que se abre o SARG-SUS, realmente consta a ata. Então, a gente gostaria de ouvir da autarquia aí, como que se deu isso por 2 vezes. Isso trouxe uma grande preocupação aos conselheiros. Acredito que quem está aqui presente, visto que houve uma reprovação da prestação de conta do terceiro quadrimestre, e aí, de repente, no portal se encontra uma lista de aprovação, fica um pouco difícil assim, né? Então, a gente só gostaria de ter uma explicação melhor da parte da autarquia. Então, quem alimenta
o SARD-SUS é a doutora Eliana, a qual apresentou para vocês aquele dia na reunião. Conversei com ela, até porque são várias coisas que acontecem dentro da autarquia e nem tudo eu sei, né? Nem como fazer. Então, conversei com ela com relação a isso. Ela falou que essa situação de não ir à ata, né, a discussão da prestação de contas nunca se colocou, é uma coisa que vem de anos, não foi má fé dela. Vocês olharam o SARD-SUS dos outros anos, está da mesma forma. E ela falou que só se inclui uma pauta. Tá? Ela conversou com o pessoal do Estado, explicou o questionamento do Conselho e foi aberta uma exceção. É tanto que vai ter uma palestra, né? Não sei, o doutor Fábio vai falar da Neide Miaco, com relação até o que pode e o que não pode. Né? Até porque se pode só colocar uma ata no SARD-SUS, a gente vai precisar sentar e elaborar uma forma com que fique clara. A gente não pode colocar uma de aprovação, uma de reprovação e uma de ressalva. Né? Quando ela coloca uma ata, quem verificou lá só tinha 5 assinaturas, não dava quórum, era de aprovação por aquelas pessoas, não que as contas estariam aprovadas. Mas eu acho que errar faz parte da vida, ela nunca, em nenhum momento, foi questionada com relação a isso, foi questionada nesse momento, e para os próximos SARD-SUS a gente vai sentar, né, e verificar a melhor forma de se fazer, né, para que a gente não tenha esse mal-estar, nem vocês, e nem a gente quanto administração. E não teve má fé dela. A autarquia agora, Michele, que é a pauta que você... É você, a Simone? Eu queria só colocar aqui que, antes de sair, em 2012, nós deixamos o projeto da UPA do Jacira pronto, a qual foi executado na gestão anterior, e quando nós entramos, a medição da construção do anexo do Jacira tinha sido glosada pelo Ministério, porque não foi feita nos parâmetros da UPA. Né? No início da gestão, nós documentamos, tentamos negociar com o Ministério, né, pedindo um prazo para que a gente inaugurasse a UPA do Jacira, e não foi aceito. E quando foi o mês passado, nós recebemos do Ministério a solicitação de devolução do dinheiro que tinha sido repassado para o município. Então, nós não teremos UPA na unidade do Jacira, e nós vamos devolver o dinheiro que o Ministério mandou na gestão passada para a implantação. Agora eu não vou saber te falar de cor. Vai ter calculado porque tem juros, tem o tempo que ficou aplicado lá, mas se eu falar aqui, eu vou falar de uma forma errada os números. O meu é rapidinho, é só o informe da campanha de vacina que está acontecendo. Então, a gente conta com a participação dos conselheiros. Infelizmente, a gente não sabe qual o motivo, mas a nossa procura está sendo bem baixa em todo o estado de São Paulo, não é só Itapecerica. No sábado, nós trabalhamos 12 unidades, das 8 da manhã às 5 da tarde, fizemos 2.889 vacinas. Nós que somos profissionais há muito tempo aqui, sabemos que esse número é feito no OBS do Salvador de Leone num dia de campanha. Então, foi uma campanha muito baixa, a adesão está muito baixa, até os idosos que têm uma adesão enorme, que fazem fila, que dormem na porta, não está tendo essa adesão. Então, até o momento, até a data de ontem, 10.944 doses aplicadas. Então, a gente pede a colaboração na divulgação, o Estado está pensando em uma outra estratégia, mas a gente não sabe qual vai ser, para que as pessoas se vacinem. Porque a gente já teve caso em outros estados, tem estados como o estado do Paraná, que as pessoas estão dormindo nas filas das clínicas particulares, e em São Paulo a adesão está mínima.
E a única coisa minha que ficou pendente do mês passado para essa reunião foi os kits dos ACS, tem a Ana, que é a ACS, eu montei os kits e encaminhei a todas as unidades. Na próxima reunião, caso haja necessidade, eu trago os comprovantes, mas eles estão comigo na autarquia. Acho que faltam 2 unidades para entregar. Não sei se a Ana quer falar alguma coisa que recebeu ou não sei. A Odete. Uma coisa que eu queria perguntar, Karina, é com relação à etapa dos funcionários que trabalharam no sábado. Algumas pessoas reclamam. Uma questão que eu queria saber, algumas pessoas conversaram, não é reclamaram, mas conversaram dizendo que assim, que outros municípios da região receberam uma etapa para trabalhar no sábado. Quem não sabe, etapa é um valor a mais para o funcionário trabalhar na campanha de vacina. E o nosso município não teve essa etapa. Eu gostaria de saber por que isso. Como a dona Odete disse, etapa é um valor em dinheiro que ele vem para o município para serem pagos as campanhas. Ele vem um valor X para todas as campanhas que existem. Outros municípios conseguiram pagar o valor de R$50, porque eles não tiveram R$50, Tabuão, Imbu, R$50. Eu sou profissional nos dois. Em Imbu e tem um profissional que trabalha comigo que é de Tabuão. Outros municípios, eles não tiveram a campanha da febre amarela, como nós tivemos, e aonde foi usado esse dinheiro, que é do Vigilância em Saúde, né, que é o nome, para pagar a campanha de febre amarela. Nós tivemos 2 finais de semana aos quais o município arcou sozinho com o valor de R$200 na época. Então, nós não tínhamos mesmo reserva financeira para pagar, então este município forneceu 3 folgas. A campanha da gripe, ela é nacional em todos, mas cada município ele acaba fazendo a sua estratégia. Não é o Ministério que determina qual estratégia vai ser feita. Se não tivesse tido a febre amarela, com certeza a gente pagaria 100% e não daria folga, porque para a gente não é útil a folga, é mais viável o pagamento do que a folga. Mas com a campanha de febre amarela, usamos esse dinheiro para isso. Não, ele vem direto para Vigilância em Saúde. Vale lembrar que o conselheiro também tem esse papel de alertar a população. Quanto mais cedo se tomar vacina, mais cedo vai criar os anticorpos, porque não adianta já tomar vacina lá no inverno, porque vai ser uma tendência. O Ministério, se não atingir a meta, ele tem vacina, ele comprou vacina, ele vai estender, vai prorrogando a vacinação. Porém, a eficácia da vacina não vai ser a mesma, porque o organismo precisa de um tempo para poder criar imunidade contra as serpas dos vírus que estão na vacina, que eu não sei quais são, mas até já ouvi, é o B, C, não sei o quê. Então, a gente tem que alertar isso aí, ó. Vai tomar o quanto antes de chegar o inverno, porque se tomar no inverno, já vai criar o anticorpo na primavera. Aí já não adianta mais. Vamos mudar. A colega do Horizonte falou que em Embu-Guaçu pagou 150. Eu não tenho conhecimento de Embu-Guaçu. Eu sei de Tabuão, porque eu trabalho com enfermeiros que são de Tabuão. R$50 e 2 folgas. E em Embu das Artes, porque eu sou enfermeira em Embu das Artes. Em Embu-Guaçu e São Lourenço, eu não sei. Acredito que eles não tenham dado folga, então. Tenha sido somente a etapa. Vou perguntar e eu forneço. Sim. Tá, o senhor Adão está pedindo para se retirar. Vamos para os informes, gente. O primeiro informe aqui a gente... Tem uma declaração aqui da Sônia Maria Gonçalves Legori, que não pôde comparecer à reunião do Conselho de Saúde por o quadro de funcionários estar reduzido e ela ser essencial nesta data. Assinada pela diretora da unidade, tá? A Márcia. Então, vamos lá para os informes. Cadê? Como eu já tinha dito, tenho no dia 5 de junho, lá na autarquia, tá? No auditório da autarquia, a partir das 9 horas,
A doutora Neide Miaco, que é representante da DRS1, vai estar presente lá para fazer um bate-papo. Não vai ser um curso, vai ser um bate-papo sobre financiamento do SUS. Então, isso aí já conto com a presença de todos lá. Segunda coisa, tem um convite. Nós estamos no mês de maio. Mês de maio é o mês que se comemora o Dia da Enfermagem. E a autarquia programou eventos para o dia 17 e 18 de maio. Me dá o papelzinho que eu não sei. O horário, eu acho que é no período da manhã, das 8 ao meio-dia, na UBS Branca Flor. E estendeu, no Barracão Cultural do Branca Flor, que é na Estrada da Jurema 360. E ela está disponibilizando 3 convites para conselheiros no dia 17 e 3 convites para conselheiros no dia 18, para os conselheiros interagirem com a equipe de enfermagem. A gente precisa dar os nomes de quem vão no dia 17 e quem vai no dia 18, para poder estar informando a autarquia, para estar na lista de presença, constar, ser um negócio oficial. Quem se manifesta? Dia 17 é uma quinta, dia 18 é uma sexta. Ninguém tem disponibilidade? Enquanto vocês vão se determinando... Pessoal, a estatística a Roberta passou para rodar das faltas do SEM, das consultas, com quem está, por favor, devolver, porque tem gente que ainda não viu aqui, não chegou, eles querem ver também. Tá? A gente estou dando os informes para a gente poder depois abrir para a discussão. Fora isso, tem uma coisa importante aqui, é uma informação para a autarquia, tá, Simone? Para o setor de compras, o Conselho de Saúde vai solicitar, então vou ler aqui, o Conselho Municipal de Saúde, de acordo com a deliberação na reunião ordinária de hoje, né, que eu acho que vai ser deliberado, vem por meio dessa solicitar a compra de um novo aparelho de gravação de áudio, visto que o que tínhamos quebrou e por conta do baixo custo, o baixo valor de custo, não compensa o conserto. Então, segue em anexo a sugestão do modelo e tal. É que o nosso gravadorzinho, ele quebrou. E a gente procurou assistência técnica para ele, e os caras falaram, isso aí não compensa arrumar, isso não compensa arrumar, porque ele custa, o valor é muito baixo. Então, eu trouxe para a deliberação do conselho, para que a gente use a verba do conselho para comprar um novo aparelho. Aqui eu não tenho valor, eles vão ter que levantar preço, tá bom? Vocês preferem que ela levante o preço e passe para nós, ou já compra direto? Compra direto? É pouca coisa, deve ser bem barato isso. Nós estamos, a Clara deu uma pesquisada a respeito dos modelos. O nosso a pilha, além da pilha acabar rápido, custa caro. A gente tem que ficar comprando pilha toda hora. E geralmente, ou eu ou ela que compra a pilha. Quando falta lá. Então, a gente está pedindo uma bateria, porque aí a gente recarrega a bateria e fica mais fácil. Todo mundo concorda que se compre um? Compra direto. Simone, compra direto. Fica deliberado, então, com 3 orçamentos, menor custo, o aparelho dentro dessas especificações. Vamos lá, mais uma coisa. Michele, o João conselheiro, hoje ele não está fazendo parte do conselho, mas ele é uma pessoa atuante lá na UBS São Pedro. Ele fez um ofício aqui pedindo para você algumas coisas.
E ele justificou, pediu que eu lesse aqui. Então, eu, João Alves, através do Conselho Municipal de Saúde, venho por meio dessa pedir uma atenção de nossa superintendente Michele ao item abaixo. O BS Jardim São Pedro, no consultório que fazem a coleta do Papa Nicolau nas pacientes, não tem lavatório e cada procedimento é realizado, o enfermeiro se desloca pelos corredores da unidade para higienizar as mãos no banheiro dos usuários, que por sua vez nem sempre se encontra livre. A ventilação do ambiente não é suficiente para evitar o mofo nas paredes, pois a janela fica ao lado de um barranco com mato e esgoto, impossibilitando assim a permanência das mesmas abertas. Nessa condição, causa desconforto para o profissional e o paciente. Melhorando a estética do ambiente, com certeza trará um pouco mais de conforto para os pacientes em dia de coleta. Em resumo, solicitamos que seja instalada uma pia na sala de coleta para a higienização das mãos dos profissionais e uma janela seja feita na sala para maior ventilação da mesma, ou alteração da sala em questão. Essas informações reiteram a solicitação anterior. Sem mais, o João assinou. Ele fala que a janela é rente ao barranco e o barranco tem um pouco de mato. E quando você abre aquela janela lá, não surte muito efeito porque não tem ventilação. Então, eu também não sei, não conheço a unidade, só ele me pediu, eu fiz a leitura, acho que... Ele me falou o seguinte, que ele conversou com a diretora, eu fui visitar lá a unidade, eu não posso dar nenhum detalhe aqui, porque eu não lembro de detalhe, mas conversou com a diretora, combinou com a diretora sabe tudo, qualquer coisa é só entrar em contato com ela, que ela sabe tudinho, que já conversou com ela, tá? Obrigada, senhor José, me ajudou aqui. Realmente, ele já falou com a diretora, a Sueli já mandou informação para mim, eu já despachei para o Edivaldo vai até lá, porque ele vai fazer avaliação do material que precisa, aí ele faz a listinha e manda para mim comprar. A Sueli já tomou providência, já está em andamento isso aí, tá bom? É isso mesmo. Eu também pedi, tá? A Roberta também pediu. Agora, tem aqui duas solicitações feitas pelo Célio. Aqui é a... em 17 de janeiro de 2018, o prazo se encerrou em 8 de fevereiro de 2018, Michele. A Comissão de Finanças do Conselho de Saúde, ele solicitou extrato bancário das contas da autarquia de saúde. E até agora eles não foram atendidos. O prazo expirou em 8 de fevereiro. Antes de você responder também, eles têm aqui um outro ofício, datado de dia 21 de fevereiro, e o prazo se expirou em 7 de março. Qual é o valor? Eles fizeram 3 solicitações, 2 você atendeu e uma ainda não. Qual é o valor que se tem para a compra do terreno para a construção da unidade básica do Potuverá? Tem alguma resposta sobre o terreno? Ô Célio, é isso? As 2 que você pediu? Eu peço desculpas, porque acho que a gente podia ter pedido dilação de prazo com relação aos extratos, mas tem uma discussão junto ao Ministério e o Conselho também de Saúde, né, que a gente entrou em contato com o Ministério e o Estado com relação aos extratos, né, e tem uma parte jurídica aí que também está avaliando. Por quê? O que o Estado alega que está tudo na transparência, né? E precisa entender a finalidade do extrato. Então, assim, para que eu não seja leviana de dar ou não a cópia desses extratos, eu estou aguardando um parecer jurídico, tá? Então, eu acho que é importante deixar registrado aqui, pedindo uma dilação de prazo para a resposta. Com relação ao terreno do Potuverá, eu achei que tivesse respondido com relação à verba,
e talvez por um lapso, não sei, ou na hora de digitar, essa verba vem da prefeitura. Tá? Isso o prefeito vai repassar para a gente o valor. Não é que a gente tem um valor X ou Y. Né? O prefeito pediu a desapropriação do terreno e a negociação é feita prefeitura e o dono do terreno, para chegar num valor. Com certeza, vai se pedir avaliação de 3 imobiliária, né, para avaliar esse terreno, para que o prefeito disponibilize o dinheiro para a compra. Ok. Tem mais alguma, ou Clara? Então, vamos abrir para as discussões. Cadê o Abraão? O Abraão queria falar, depois eu passo para você, tá? O Abraão tinha pedido para falar sobre o muro da UBS Analândia, né? Que está com uma barriga, então... Então, Michele, tá barrigudo, mas quem fez a barriga não foi eu, não, o Flávio está fazendo. Viu? Então, principalmente o muro. O muro eu estive lá, e inclusive está naquele relatório que a gente encaminhou para vocês, o muro está quase caindo, certo? Se não existe a verba para tomar as providências a respeito do muro, então eu sugiro que a gente interdita aquela área, para evitar que venha a ocorrer um acidente fatal, porque tem crianças que circulam naquele espaço e ele vai cair a qualquer momento. Não sei se é o terreno do vizinho, precisar dar uma olhada, tomar está passando por cima do muro, para a gente ver. Então, eu sugeri, se caso não tem esse dinheiro de imediato para tomar as providências em obra, que a gente tome esse caminho. Porque eu vou fazer um documento, em nome do Conselho Claro, me avisando, dependendo da tua resposta, Michele, para a gente ver se caso acontecer alguma coisa, alguém vai ser responsabilizado. Tá bom? É só isso. Maurício? Você quer falar? Você já vai. Com relação ao muro do Analândia, eu estive lá, inclusive conversei com o secretário com relação àquela fissura, né, que tem também no chão. Alegaram que era uma acomodação de terra. De qualquer forma, nós estamos mandando um ofício para obras pedindo uma avaliação do engenheiro sobre o muro. Aí ele vai falar se está condenado ou não, e para a gente tomar uma atitude, seja, sei lá, colocar, pilar, derrubar, fazer outro. Então, a gente vai esperar a avaliação do engenheiro. A gente está pedindo em caráter de urgência. Maurício? Simone, na reunião passada a gente tinha pedido as datas de prestação de conta para incluir no cronograma. Você conseguiu passar? Ela não recebeu. Outra coisa. Não, sobre a UDESP, sobre a prestação de contas, né? Para incluir no cronograma aqui, para a gente já ficar ciente das... para incluir no cronograma aqui, qual vai ser as datas das prestações de conta, para o pessoal do Conselho já estar ciente. No cronograma aqui do Conselho, seja distribuído. Pode. E outra coisa, nós não recebemos, dia 2 de maio era a data da prestação de contas de março. E nós não recebemos nada aí. Você verifica e dá um alô para a gente, por favor? Outra coisa, Michele, você está sabendo a respeito do decreto 2.704, assinado dia 5 de abril, sobre a desapropriação do imóvel do lado do 100 para ampliação do 100? E o que está planejado nisso? Qual é a programação? É só esses questionamentos? Simone, eu acho que é importante depois ressaltar a questão dos CIOPs, que a gente vai ter problema de novo com a CONAN, e aí, consequentemente, com prazo de AUDESP e prestação de contas. Importante verificar certinho com a Grace e mandar por escrito para o Conselho. Com relação ao 100, a desapropriação ali, o prefeito tem duas intenções ali. Uma era a gente fazer uma base do SAMU,
e sair do aluguel. Isso a gente está vendo a questão financeira. E outra, a gente tem um problema muito sério no SEM, que a gente tem, acho que 5 salas, Roberto, inutilizadas na parte de baixo. Não, por falta de ventilação, que a gente tem aquele problema sério com o mofo. Então, na verdade, a gente tem o barranco da casa da vizinha, que tá causa mofo e umidade nas salas do SEM, o cheiro insuportável. A gente acabou de resolver o problema da umidade na reforma, que teve essa pequena reforma. De qualquer forma, daqui a um tempo vai voltar essa umidade, né? Então, vai se abrir as janelas para o outro lado. Eu até conversei com o prefeito para poder avaliar o espaço que a gente tem lá. Se a gente conseguir a verba para construir uma casa para colocar o SAMU, ou a gente vai fazer uma ampliação do espaço do SEM com estacionamento. Mas a desapropriação é para a saúde. Ah, legal. É um prédio a mais para a saúde. Gente, alguém mais tem algum questionamento? Eu vou dar por encerrada. Seu Zé? Eu queria só perguntar para a dona Roberta e a própria a Michele se realmente essa parede que está mofando não dá para revestir, fazer um revestimento. Porque, não, um revestimento com lajota cerâmica não dá mais mofo. Se puder ser usada dessa maneira. Né? Tá. Quando foi feita a reforma do SEM, foi feita uma substituição da parede. Como o barranco não impede a ventilação, aquilo mofa de uma forma insuportável. Já tinha sido feita a impermeabilização, foi feita novamente a impermeabilização, foi feita uma parede substituta, vamos dizer, na frente da parede mofada, com a impermeabilização, só que o cheiro persiste, o cheiro de mofo persiste, e já está começando a aparecer algumas manchinhas novamente. Enquanto não tirar aquele barranco de lá, não vai ser resolvido o problema. Então, na verdade, precisa ser colocada janela, alguma coisa. Hoje, as salas de baixo, que são as piores, elas estão sendo utilizadas, mas é um cheiro de mofo muito desagradável. Então, nós fizemos, para evitar problemas para pacientes que têm dificuldade em usar a escada, então nós passamos o oftalmo para baixo, que são equipamentos pesados e grandes, e a sala do eletrocardiograma também estão embaixo. Então, para evitar que o paciente não consiga acessar as salas superiores. Não, na verdade, elas estão sendo usadas, mas com o ventilador dentro da sala, a sala continua tendo uma abertura para o corredor, todo mundo aqui conhece, que também dificulta muito a conversa médico-paciente, que deveria ser sigilosa, e muitas vezes é ouvida no corredor, por conta dessa abertura no corredor. Então, eu acho que isso vai ser ótimo para resolver esses problemas, né, dessas salas que hoje estão sendo utilizadas, mas para o profissional, principalmente, que tem que ficar lá dentro, ou o paciente, por exemplo, vai passar no oftalmologista, ele vai ficar um tempo dentro da sala. Quem tem problema respiratório vai ter dificuldade, está tendo dificuldade. Só que a gente consegue resolver alguma coisa, não consegue resolver tudo. Enquanto não fizer a retirada desse barranco e colocar janela para ter realmente insolação, ventilação, a solução vai ser muito precária. Vamos encerrar? Eu queria agradecer a presença do Cepacol, vereador Cepacol, e, em nome dele, agradecer todos os vereadores, o presidente da Câmara, por ter cedido o espaço durante esses 3 meses que a gente ocupou aqui,
E avisar os conselheiros que no dia 19 de junho vai ser a nossa reunião ordinária, nós já vamos retornar lá para o complexo, lá na sala dos prefeitos. Cepacol, muito obrigado, tá? Agradeço a cessão do espaço, valeu, desculpa alguma coisa aí, mas foi muito útil para a gente. Eu gostaria só de avisar o conselho, eu não sei se vocês já estão sabendo, nós fizemos, a autarquia fez uma parceria com laboratórios. Então, já foi disponibilizado um exame de elastografia hepática para pacientes que têm portadores de hepatite C, e já foi feito um agendamento e os exames já foram realizados para alguns pacientes. Estamos fazendo nova listagem para fazer mais uma parceria com esse laboratório. Além disso, durante agora a campanha de vacina para a gripe, estão sendo feitos testes rápidos de hepatite C para pessoas que tiverem vontade de saber. Se a pessoa tiver o teste rápido positivo, nós faremos a coleta do teste convencional no CTA. Então, se vocês conhecerem pessoas que se interessem, agora, ontem nós já tivemos no Parque Paraíso, vamos ter ainda no Valo Velho, no Salvador de Leone, no Crispim, então, 14, 16, 18, 21 e 23. Então, as unidades maiores, todas as unidades maiores terão essas pessoas aferidas para fazer esse teste. Tá? Só pedindo para os conselheiros não irem embora sem assinar o livro ata. Tá ok. O senhor Zé Teixeira está pedindo para avisar que no dia 19 ele vai estar viajando, ele vai cumprir o regulamento, mandar por escrito, mas ele já pediu para avisar que ele não vai estar presente. E mais alguém? Acabou, ferrou. Obrigado.